Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Léo e a aula de hoje será sobre ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São os ângulos que são trabalhados com maior frequência pela sua importância para a geometria e no estudo da trigonometria no cálculo de seno, cosseno e tangente. Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui nós temos uma tabela dos ângulos notáveis. É uma tabela aqui que relaciona, né, os valores de seno, cosseno e tangente com os ângulos com os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Então aqui nós temos o seno de 30 graus, que é igual a meio, o seno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí vamos para o cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Tangente de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, que é igual a 1. E tangente de 60 graus, que é igual a raiz de 3. Notem que o seno e o cosseno, o seno ele começa com valor de 1 sobre 2. E lá no cosseno ele termina no ângulo de 60 também com valor de 1 sobre 2. Então ele faz, digamos, inverso, aqui os valores, no caso, quando passa para o cosseno fica invertido, Então vocês podem ver que o seno de 60 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 graus. Bom, agora a gente vai estudar essa questão de como chegar nos valores aqui do seno, cosseno e tangente. Como é que foi determinado esses valores dos ângulos notáveis? Vamos aqui para o exemplo. Vamos aqui então calcular o seno, cosseno e tangente de 45 graus a seguir. Então aqui, pessoal, nós temos aqui um quadrado, com uma diagonal e forma aqui um ângulo de 45 graus. Vou chamar aqui essa diagonal de T. E os lados aqui do quadrado, eu vou chamar aqui de L. Bom, agora a gente precisa agora a gente vai utilizar Bom, agora nós vamos aprender como é que a gente calcula esses valores de seno, cosseno e tangente. Vamos começar aqui pelo ângulo de 45 graus. Então vamos calcular aqui o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Bom, aqui nós temos aqui a figura de um quadrado. E neste quadrado aqui temos uma diagonal que forma um ângulo de 45 graus e essa diagonal também forma este triângulo retângulo. Bom, vamos chamar aqui a diagonal de D e os lados de L. Bom, a primeira coisa que a gente tem que tentar descobrir é quanto vale
a diagonal. E para a gente poder resolver isso, a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras. E é este daqui. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos catetos, né, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, vamos partir então aqui para os cálculos. Então aqui no caso nós temos, né, d ao quadrado igual a l ao quadrado mais l ao quadrado. Né? L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Né? Esse quadrado, né, que está aqui no D, ele vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar a raiz de 2L ao quadrado. Bom, aqui eu apenas fiz aqui o desmembramento para vocês poderem compreender melhor. Então aqui ficou D igual a raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Bom, aqui no caso, o raiz de 2 a gente mantém assim, e o raiz de L ao quadrado, a gente, né, pode aqui cortar, né, o quadrado aqui do L com a raiz quadrada. Então aqui no caso, o valor da diagonal será L raiz de 2. Bom, agora a gente, aqui para continuar, vamos recordar aqui um pouco sobre as razões trigonométricas. Então aqui, pessoal, o seno, o que vem a ser o seno? O seno é a razão entre o cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa. O cosseno é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, no caso aqui, nós temos o ângulo de 45 graus, né? Então, o lado oposto ao ângulo de 45 graus, nós vamos chamá-lo de cateto oposto. E o outro lado, que é aqui o lado, né, de baixo, aqui, nós vamos chamá-lo de cateto adjacente. E a diagonal, nós vamos chamar de hipotenusa. No caso, pessoal, né, a gente faz essas denominações dos lados de acordo com o ângulo, né, claro, né, mas, por exemplo, né, se ele tivesse ali, se o ângulo de 45 graus estivesse lá em cima, por exemplo, aí as nomeações dos lados, né, mudaria. Né? O cateto oposto seria o de baixo, e o cateto adjacente seria o do lado. A única coisa que não muda é a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o lado maior, né? Porque a hipotenusa é o lado maior e o lado também que é de frente ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, agora que a gente já descobriu aqui o valor da hipotenusa, né, o valor aqui da diagonal, que é L raiz de 2, agora a gente consegue aí partir para os cálculos do seno, cosseno e tangente. Bom, no caso aqui do seno de 45 graus, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. No caso aqui, o cateto oposto de 45 graus é igual a L e a hipotenusa é igual a L raiz de 2. Então aqui a gente vai simplificar aqui, né, os dois L's, ficando o valor de 1 sobre raiz de 2. Pessoal, nesse caso aqui, nós vamos precisar aplicar um procedimento
chamado de racionalização do denominador. Por quê? Porque, pessoal, assim, não é recomendado deixar um número irracional como denominador, né? Isso daí dificulta os cálculos, né? E também pode gerar uma imprecisão, né, dos cálculos. Então, a gente vai fazer esse procedimento, né, que é chamado de racionalização do denominador, que basicamente é transformar esse número do denominador, né, de irracional para racional. Como é que a gente faz então essa transformação aí do denominador? Então, para a gente fazer essa transformação, a gente tem que pegar aqui uma outra fração e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador com o mesmo valor, para que assim, né, para que essa fração não tenha alteração, né, no valor numérico. Então, no caso aqui, como a gente quer eliminar a raiz, né, aqui no caso do denominador a raiz de 2, então nós vamos multiplicar por raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo. Então vai ficar aqui raiz de 2 sobre raiz de 2. Bom, aí a gente vai fazer aqui, né, a multiplicação. 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Bom, aqui no caso, então, o raiz de 2 do numerador a gente mantém. E o raiz de 4 é igual a 2. Então, agora, está aqui o nosso valor do seno de 45 graus. Podem conferir lá na tabela, vai estar igualzinho. Bom, agora vamos calcular aqui o cosseno. Cosseno de 45 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui no caso, vai ficar aqui a mesma coisa, né? O cálculo vai ser o mesmo, né? Então, nós vamos aqui simplificar. Aqui, os L's vai ficar igual a 1 sobre raiz de 2. Vamos fazer aqui o procedimento da racionalização do denominador. Então, vamos multiplicar, né, por raiz de 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, vai ficar aqui, né, 1 raiz de 2 é igual a raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Então, vai ficar aqui, né, raiz de 2 sobre raiz de 4. O resultado vai ser raiz de 2 sobre 2. Beleza, pessoal? Bom, vamos aqui então para a tangente. Tangente de 45 graus. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui no caso, é L sobre L. Né? Simplificando, vai ser igual a 1. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Bom, vamos então agora calcular os senos, o seno e tangente de 30 graus e depois o de 60. Bom, pessoal, então vamos aqui ver como é que se calcula o seno, cosseno e tangente de 30 graus. Nós temos aqui uma figura de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Bom, então vamos chamar aqui o lado do triângulo de L. Bom, aqui no caso também nós temos aqui um segmento de reta aqui dentro do triângulo equilátero, né, que dividiu esse triângulo em 2, formando um ângulo de 30 graus. Esse segmento de reta, ele representa a altura do triângulo. E nós vamos chamar então de H.
Bom, já que o triângulo equilátero, né, ele tem os três lados iguais, se a reta, né, se a altura do triângulo equilátero está cortando a reta, né, o lado de baixo do triângulo pela metade, então nós vamos chamar aqui, né, se um lado do triângulo é L, nós vamos ter aqui então a metade de um lado, né, que no caso é L sobre 2. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir qual que é a altura do triângulo. E para a gente poder descobrir a altura do triângulo, nós vamos ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar dessa forma, né? L ao quadrado igual a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Bom, então no caso aqui vamos para os cálculos. Então vai ficar dessa forma aqui. L ao quadrado igual a H ao quadrado. Bom, no caso daqui, né, da fração em parênteses, então o L ficou L ao quadrado e 2 ao quadrado é igual a 4. Então ficou L ao quadrado sobre 4. Aí a gente vai fazer aqui, pessoal. Então a gente vai passar o L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, né? Invertendo-se assim o sinal. Tá? Aí reescrevendo aqui a expressão, vai ficar então dessa forma aqui. Altura ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Bom, aqui então no caso a gente vai precisar fazer o MMC, né? Já que aqui é uma subtração de frações, né? Que aqui envolve uma fração. Então nós vamos ter que fazer aqui, tirar o MMC para a gente poder concluir aqui o cálculo aqui da altura. Então vai ficar, né, o denominador comum vai ser o 4. Aí no caso vai ser 4. Não sei se vocês lembram, né, que você tem que dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima, né? Lembrem que embaixo do L ao quadrado, né, embaixo vai ter um número 1, que é um fantasminha que a gente costuma falar na fração, né? Quando você vê assim um número inteiro, mas na verdade ele existe, né, um número 1 embaixo, só que ele fica oculto. Então como é que a gente faz aqui? 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes L ao quadrado é igual a 4 L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes L ao quadrado é igual a L ao quadrado. Bom, então nós temos 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Vai ficar dessa forma, né? 3L ao quadrado sobre 4. Bom, agora então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos passar a potência, né, que está lá na altura, no H. Vamos passar para o outro lado em forma de raiz. Então vai ficar dessa forma. Altura igual a raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado. Bom, no caso aqui a gente vai, né, no caso do raiz de 3 permanece com esse valor. A gente vai cortar aqui a raiz com potência aqui do L, né? Vai ficar simplificado. E lá embaixo, no denominador, raiz de 4 é igual a 2. Então vai ficar dessa forma.
L raiz de 3 sobre 2. Bom, agora que a gente descobriu aqui o valor da altura, agora podemos partir para os cálculos do seno, cosseno e tangente. Coloquei ali na figura, né, o valor da altura, só para ficar mais fácil de visualizar. Bom, vamos partir então aqui para os cálculos. O seno, pessoal, é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. No caso aqui, o cateto oposto de 30 graus é L sobre 2 e a hipotenusa é L. Então vai ficar dessa forma aqui. L sobre 2 dividido por L. Bom, agora a gente vai precisar aqui, né, como é uma divisão de frações, a gente vai ter que pegar a segunda fração e inverter, né, as posições dessa fração, e aí ela vai passar, em vez de dividir, ela vai passar agora a multiplicar. Então vai ficar assim, pessoal, vai ficar L sobre 2 vezes 1 sobre 2L, 1 sobre L. Bom, aí no caso aqui a gente vai simplificar, né? L dividido por L é igual a 1. Então o resultado aqui será igual a 1 sobre 2. Bom, vamos agora para o cosseno. Cosseno de 30. O cosseno é a relação do cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cosseno é a relação do cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente do ângulo de 30 graus, aqui no caso é a altura, que é o L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então vai ficar dessa forma. L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Bom, vamos aqui então inverter o L, né, a segunda fração. A gente vai inverter e agora ela vai passar multiplicando, né? Então vai ficar dessa forma. L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Aqui a gente pode simplificar L por L. Então, e aí agora é só multiplicar aqui raiz de 3 vezes 1 é igual a raiz de 3. E 2 vezes 1 igual a 2. Então, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus. Tangente é a relação do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso aqui, o cateto oposto é L sobre 2. E o cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar desta forma. L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Bom, a gente vai pegar aqui então a fração L raiz de 3 sobre 2 e a gente vai inverter. Então vai ficar assim. L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz de 3. A gente aqui pode simplificar L por L, né? Então vai ficar dessa forma aqui. Assim, e a gente também pode simplificar o 2 por 2. Então, o resultado aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz de 3. Bom, no caso aqui, como o denominador possui um número irracional, a gente vai ter que fazer aquele procedimento de racionalização de denominadores, né, que é transformar o denominador, né, de um número irracional para racional. Então, esse procedimento aqui, a gente tem que pegar uma outra fração e multiplicar
ela, né, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo valor, para que não se altere o valor da fração aqui original, né? É 1 sobre raiz de 3. Então a gente vai multiplicar aqui. Vamos multiplicar aqui então o numerador e o denominador por raiz de 3. Então vai ficar 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, né, é igual a raiz de 9. Então vai ficar dessa forma. Raiz de 3 dividido por raiz de 9. O numerador a gente mantém, não tem problema. E o denominador, raiz de 9 é igual a 3. Então vai ficar igual a raiz de 3 sobre 3. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Vamos agora então calcular aqui o seno, cosseno e tangente de 60 graus. Aqui a gente vai utilizar aqui a mesma figura para calcular aqui o seno, cosseno e tangente de 60 graus, né? A única coisa que vai mudar aqui vai ser o local do ângulo, né? Que agora é lá embaixo, que é o ângulo de 60 graus. Bom, aqui nós já temos então as informações que a gente precisa, né? Que é o valor, a gente sabe que o lado do triângulo é igual a L e que metade do triângulo equilátero é igual a L sobre 2 e que a altura do triângulo é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então a gente pode ir aqui já direto para os cálculos. Bom, seno de 60, seno é a relação do cateto oposto pela hipotenusa. Então vamos aqui dividir, né, o cateto oposto, no caso aqui é L raiz de 3 sobre 2, e o cateto e a hipotenusa é L. Então vai ficar dessa forma. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Bom, nós vamos pegar então aqui a segunda fração, que é o L, né? E a gente vai inverter e essa fração invertida vai passar agora, em vez de dividir, ele irá multiplicar. Então vai ficar dessa forma. L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. A gente aqui simplifica, né, os L's. A gente simplifica aqui. Então vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos agora para o cosseno. Cosseno de 60 graus. Bom, cosseno é a relação do cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente de 60 graus é o L sobre 2 e a hipotenusa é igual a L. Então vai ficar dessa forma. L sobre 2 dividido por L. Bom, a gente vai fazer vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no seno de 60. Vamos pegar aqui o L, né, a segunda fração, e vamos invertê-la. Então o L vai passar multiplicando, só que invertido, né? Então vai ficar dessa forma. L sobre 2 vezes 1 sobre L. Aí a gente simplifica, corta. O resultado aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Bom, e por último, a tangente de 60. Né? Tangente é a relação entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto de 60 é L raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente é L sobre 2. Então vai ficar dessa forma. Bom, nós vamos pegar aqui a fração a fração L sobre 2 e a gente vai passar
ela agora pro outro lado não, a gente vai invertê-la, e aí agora ela vai passar a multiplicar a fração de cima. Então vai ficar dessa forma. L raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Então a gente pode aqui simplificar, cortar L com L, e também a gente pode cortar aqui o 2 com 2. Então, no caso aqui, vai ficar a tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Tá? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, né, de dar aquele like e, se possível, aí divulgar aí nas redes sociais. Valeu, pessoal, é isso aí. Forte abraço e até a próxima aula.